Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao programa Vida Leve Saúde, onde sua saúde está sempre em primeiro lugar. Eu sou o Dr. Felipe Fornari e vamos juntos nessa jornada adquirir conhecimento e transformar a sua vida e a sua saúde. Hoje o nosso bate-papo é sobre uma articulação que muitas vezes só lembramos quando dói, o ombro. Você sabia que o ombro é a articulação com maior amplitude de movimento do nosso corpo? Justamente por isso, é também uma das mais vulneráveis a lesões, desgastes e inflamações. Estudos mostram que cerca de 1 a cada 3 pessoas vai sentir dor no ombro em algum momento da vida. E essa dor pode surgir por vários motivos: postura inadequada, sobrecarga no trabalho, atividade física mal orientada, envelhecimento ou até pequenos movimentos repetitivos do dia a dia. Lesões como tendinites, bursites, síndrome do impacto, até ruptura de tendões são cada vez mais comuns e podem comprometer muito a qualidade de vida, limitando atividades simples como pentear o cabelo, dirigir e até dormir bem. Por isso, hoje vamos entender melhor como prevenir, tratar e cuidar da saúde dos nossos ombros. E quem vai nos ajudar nessa missão é o ortopedista especialista em ombro, Dr. Gustavo Soriano, que já está aqui conosco. Então, fique com a gente porque o Vida Leve Saúde está só começando e a informação de qualidade pode transformar a sua vida. Dr. Gustavo Soriano fez graduação em Medicina pela Escola Paulista de Medicina, Unifesp, especialização em Ortopedia e Traumatologia pela Paulista, pós-graduação em Cirurgia de Ombro e Cotovelo pela Escola Paulista de Medicina. Hoje ele é preceptor do Serviço de Residência Médica e Ortopedia da Santa Casa de Araçatuba, também preceptor do internato no estágio de ortopedia pelas faculdades do Salesiano, sócio fundador da Clínica Spot, membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia do Ombro e Cotovelo e da Sociedade Latino-Americana de Cirurgia do Ombro e Cotovelo. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo e disponibilidade. Obrigado, Dr. Felipe Fornari. Muito obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e vamos falar de dor no ombro. Maravilha. Doutor, para começar, o ombro é considerado uma maior articulação. Por que ela é tão importante assim? Por que ela lesiona tanto, vamos dizer assim? Bom, o ombro é a articulação que tem a maior amplitude de movimento de todas as articulações do ombro, todas as articulações do corpo. Isso faz com que ela seja vulnerável à lesão, tanto a lesão quanto a deslocamento. Então, pelo fato de ter uma amplitude muito grande de movimento, existem ossos próximos um do outro e esses ossos dão muito impacto, que são tendões, ligamentos que estão entre os ossos. E além disso, tem uma vulnerabilidade de deslocar mais, porque não depende apenas dos ossos para manter a articulação no lugar. Então, ligamentos são importantes e isso faz com que ela desloque com bastante facilidade, então tem maior chance de ter lesão. Então, lesão tanto tendínea, de ligamento e até deslocamento da articulação. E doutor, tem alguma faixa etária que tenha maior deslocamento, vamos dizer assim, ou contratura, ou alguma alteração do ombro? Então, o problema no ombro tem em todas as idades. Aí tem patologias que são mais comuns em pacientes jovens, que são patologias traumáticas. Então, o mais jovem tende a se acidentar mais. Então, às vezes, cai jogando bola, cai num acidente automobilístico e acaba deslocando o ombro, acaba fraturando o ombro. E tem as doenças degenerativas que vão ocorrendo no decorrer do nosso envelhecimento. E aí pega os pacientes mais idosos, que são geralmente as lesões de tendão. Tá. Geralmente, quando a gente fala em ombro, a primeira palavra que vem na nossa mente é bursite. O que é essa bursite, doutor? Bom, vamos lá. Então, o nosso ombro, como se fosse a cabeça do ombro redonda, ela é coberta por tendões. E os tendões que fazem essa cobertura da cabeça do ombro, o conjunto desses tendões é chamado de manguito rotador. Tem um tendão desse conjunto manguito rotador chamado supraespinal, que ele está bem na parte de cima aqui da cabeça do húmero. E existe um chapéu na cabeça aqui no húmero, que é o outro osso, chamado acrômio. Então, quando a gente levanta o braço, esse tendão supraespinal, ele é esmagado bastante. E aí nós temos uma bolsa de proteção, chamada bursa, que está logo acima do tendão supraespinal. Então, quando ele é esmagado, essa bursa também é esmagada. E esse sufixo "ite" quer dizer inflamação. Então, muitas vezes desenvolve um processo inflamatório da bursa chamado de bursite. Aí sente aquela dor bem desconfortável mesmo. E tem alguma faixa etária para isso ou não? Não. A bursite e a tendinite,
ela geralmente acontece em todas as faixas etárias, mas acontece muito no paciente mais jovem, na pessoa mais jovem que faz movimentos repetitivos, que acaba tendo esse impacto. Por exemplo, trabalhadores braçais, algumas profissões específicas como dentista, professores que ficam com o braço levantado. E aí, no decorrer do tempo, esse processo inflamatório da tendinite, da bursite, pode acabar desenvolvendo uma degeneração no tendão e evoluindo para uma lesão. Doutor, na idade infantil, as crianças também podem ter alguma alteração em relação ao ombro? É bem mais raro. É comum, às vezes, o jovem começar a exercer atividades físicas de maior intensidade, que utiliza mais os membros superiores, como atividades como vôlei, atividades como handball. Hoje em dia tem uma atividade física que acaba sobrecarregando muito o ombro, que é o beach tênis. E geralmente nesses casos pode desenvolver uma inflamação sim, mas lesão mesmo é bem raro em jovem adolescente. Tá. Doutor, quais são o principal diagnóstico assim? Como que a gente realiza o diagnóstico? Tá. Eu falo que o principal exame diagnóstico que a gente faz para patologias de ombro é o exame físico. Então, sempre procurar tá com dor no ombro, não tá passando, já tá com alguns dias com essa dor, tá incomodando, procurar um atendimento médico, um especialista, para que a gente possa fazer um exame físico bem detalhado e assim suspeitar das patologias que pode dar envolvida e pedir os exames de imagem mais satisfatórios, que pode ser uma radiografia, quando a gente quer olhar mais a parte óssea, anatomia óssea, pode ser uma ultrassonografia, que a gente vê mais os tendões, vê a bursite, a tendinite, mas o exame mais completo de imagem que a gente pede para já fazer uma investigação um pouco mais minuciosa, fazer até mesmo uma programação cirúrgica, é a ressonância magnética. Tá. Doutor, tem algum detalhe, assim, alguma queixa do paciente que não necessariamente está no ombro, está em outro local do corpo, que pode ser reflexo do ombro? Então, isso aí a gente fala muito das dores irradiadas. Eu falo que muitas vezes, aonde nós sentimos a dor, muitas vezes não é onde está o nosso problema. Então, acontece bastante que o paciente ele sente uma dor na região lateral aqui do braço, que vai para o antebraço. Eu até falo, você está com problema no ombro. Não, eu não estou com problema no ombro, eu estou com problema aqui no braço. Eu falo, não, mas mexe o ombro para você ver. Aí a pessoa sente mais dor. E também acontece muito o contrário. O paciente ele chega com dor no ombro, comigo no consultório, e eu começo a fazer umas perguntas, uma investigação diagnóstica, vai começando a contar os detalhes dessa dor, e a gente percebe que não é um problema no ombro, mas sim um problema na coluna cervical, né? Às vezes uma hernia de disco aqui da coluna cervical, que está irradiando para a dor no ombro. Então, nem sempre onde está a nossa dor é onde está o nosso problema. Maravilha. E dessas patologias, quais são as mais comuns que a gente consegue identificar assim e você tem mais rotineiramente no seu consultório? Olha, quando eu me especializei, fiz lá minha especialização de cirurgia de ombro e cotovelo, a gente tinha uma visão muito cirúrgica. Então, muitos pacientes já tinha feito uma triagem, já chegava para a gente para a cirurgia, então eu via muita lesão de tendão. Então, muita lesão de tendão de indicação cirúrgica. Mas aí a gente termina lá a faculdade, termina a especialização, a gente entra na nossa rotina, dia a dia consultório, e a gente percebe que nem é sempre assim, né? A maioria dos casos não são de indicação cirúrgica. E a patologia que eu mais vejo no consultório é a síndrome miofascial, que é uma dor tensional. O paciente tem muita tensão, seja estresse emocional do dia a dia, seja tensão do trabalho, contrai muito essa musculatura aqui posterior, que a gente chama de musculatura do cíngulo escapular, contrai sem perceber e chega uma hora que começa a desenvolver um processo inflamatório nessa região, começa a sentir muita dor e vai nos procurar no consultório, às vezes uma dor muito exacerbada, que nem é um problema grave, um problema que é de tratamento cirúrgico. Às vezes o paciente chega no consultório falando, preciso operar meu ombro, estou com uma dor insuportável, não tem mais jeito, marca a cirurgia. E a gente vai ver que nem é algo grave assim, não é algo que uma ruptura de tendão, um deslocamento de articulação que precisa de um tratamento cirúrgico, mas sim uma dor tensional que aos poucos foi desenvolvendo, que ficou muito mais forte, que medicações convencionais não estão resolvendo o caso e aí sim precisa de uma ajuda médica. E aí, nesse caso, precisa fazer uma junta médica, porque além de tratar a parte da inflamação, a gente precisa tratar a parte mental. Sim. Né? Porque senão vai ficar tendo repetidamente esse problema. Sim, muitas vezes é assim, eu falo que a dor é um alerta, né? Então é uma comunicação que o nosso organismo faz
para falar que está tendo algum tipo de problema. Então, colocamos a mão numa chapa quente, a gente vai tirar a mão, alerta, ó, vai queimar a sua mão. Mas às vezes tem um alerta lá que está ocorrendo um problema no seu organismo, que não é só um problema patológico, uma lesão, mas às vezes um problema emocional, um desequilíbrio de vida, na sua qualidade de vida, está trabalhando muito, está tendo pouco tempo de lazer, não está com uma alimentação muito adequada, não está com um sono adequado, está sedentário, não está fazendo atividade física e o organismo comunica com você com dor, expressa a dor, fala, ó, não está legal. E é comum nesses casos até o paciente chegar com um monte de exames, chega com ressonância magnética do corpo inteiro, cintilografia, eletroneuromiografia, e são exames praticamente normais. E o azar, às vezes, que é muito comum, quando a gente começa a pedir um monte de exame, pede um monte de exame em você, vai vir alguma alteração. Pede um exame em mim ou qualquer pessoa, vem alteração. E aí essa alteração até pode ser uma armadilha. E o paciente se apega a essa alteração. Fala, não, tem essa alteração aqui, você precisa resolver, tem essa bursite, precisa resolver. Mas muitas vezes é uma dor tensional, uma dor que nem é por conta daquele problema. E doutor, como a gente faz para prevenir uma dor de ombro, por exemplo? Bom, então é uma pergunta difícil. Bom, então vamos pensar da dor do manguito rotador, né? Então, falei lá, manguito rotador são os conjuntos de tendões que estão ali na cabeça do húmero, tem um tendão supraespinal, impacto. Então, se a dor está sendo decorrente do impacto, o que nós temos que fazer? Diminuir o impacto. E o impacto é muito comum no dia a dia. Por exemplo, eu não tenho dor no ombro. Se eu levantar o braço aqui 200 vezes, eu vou sentir dor no ombro, como qualquer pessoa vai sentir dor no ombro. E aí tem como tentar contornar um pouco isso. Por exemplo, o professor lá que escreve na lousa lá em cima, escreve mais embaixo. Fazer atividades, tentar fazer atividades que não envolvam abrir muito o braço. Às vezes, só o fato de estar no computador, digitar e não apoiar o cotovelo, está abrindo um pouco o braço, está tendo impacto. Então, apoiar o cotovelo. Então, a prevenção, muitas vezes, é a gente ver no dia a dia movimentos que estão envolvendo impacto e corrigi-los. E assim acaba melhorando bastante. E uma pergunta capciosa. O que é pior para o ombro? Muita atividade física ou não fazer nada de atividade física? É capciosa mesmo. Claramente, pergunta capciosa, falou duas coisas, o equilíbrio entre as duas, né? Então, a atividade física é fundamental, é muito importante fazer atividade física, é muito importante o fortalecimento. E, às vezes, o paciente ele não entende isso, ele fala, não, eu não posso fazer nada, não posso fazer isso aí. Não, fazer atividade física vai melhorar. Lógico que se fizer uma atividade física de uma maneira muito sobrecarregada, acaba ficando predisposto à lesão. Então, é muito importante fazer uma atividade física, por exemplo, uma academia, mas sempre sobre a orientação médica, se o paciente tem alguma patologia, sobre orientações de um profissional da área física, né? Que a gente consegue passar exercícios específicos de fortalecimento e esses exercícios acabam protegendo a articulação. E muitas vezes esses exercícios envolvem com o braço estando mais abaixado, mas é fundamental. Sem falar da parte da massa muscular. A massa muscular, ela é fundamental no nosso organismo, tanto para prevenir lesão, porque protege muito articulações, protege muito a articulação do quadril, do joelho, protege a articulação do ombro. E também o músculo é uma reserva proteica muito importante que diminui o processo inflamatório no nosso organismo. Pessoal, nós vamos para um rápido intervalo. O papo está excelente com o Dr. Gustavo Soriano, falando tudo das articulações, do ombro, prevenções. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Estamos de volta com o programa Vida Leve Saúde e hoje um bate-papo fantástico com o Dr. Gustavo Soriano, falando tudo sobre as articulações, os ombros, e vamos dar continuidade com um tema muito importante, que é o esporte nas articulações. Doutor, em relação ao crossfit, natação, tênis, são esportes que realmente dão mais propensão a algum trauma no ombro ou algo nesse sentido? São 3 esportes que você me citou que vêm pacientes comigo por lesão deles, né? Porque todo esporte que envolve amplitude de movimento está vulnerável o ombro a ter lesão. E aí, eu sempre falo para os pacientes, quando a gente vai fazer um esporte, começa a fazer um esporte de uma maneira mais intensa, se dedicar mais ao esporte, falo, olha só os atletas desse esporte, o exemplo que vocês têm.
O que eles fazem além do crossfit, além da natação, além do tênis? Faz academia. Então, metade do período lá do treinamento deles é academia. Então, o fortalecimento ele é fundamental. Não é? Eu nunca vou proibir um paciente a fazer crossfit, a jogar tênis, a jogar beach tênis, seja um esporte qualquer que levanta o braço, mas a gente precisa associar o fortalecimento porque isso vai prevenir a lesão e isso vai melhorar, porque se o paciente ele faz o tratamento correto, só que ele não faz o fortalecimento, ele vai ter novamente uma lesão. E doutor, falando dessa parte de esporte, a gente que é corredor, a gente corre mais com as pernas, mas a gente também tem o movimento, o balanço dos braços. Não fazer exercício influencia nessa questão? A corrida é um esporte muito completo e por mais que as pessoas acham que exige só da perna, não, é um esporte que exige todos os grupos musculares. Você mesmo estava comentando comigo que você estava correndo a maratona, no final estava sentindo câimbra no braço, porque fica contraída essa região. Então, igual que eu falei, independente do esporte, é muito importante fazer o fortalecimento. Então, fortalecer na academia todos os grupos musculares vai melhorar tanto a sua performance na atividade física, quanto a prevenção de lesão. E, doutor, vamos falar um pouquinho de tratamentos. Quando um tratamento é cirúrgico, quando é evitável a cirurgia, quando a gente consegue chegar nesse... A cirurgia mais comum de ombro, então vamos falar de um tratamento da cirurgia mais comum, que é a ruptura de tendão. Tendão, quando a gente fala manguito rotador, tendão supraespinal. Então, como que desenvolve essa lesão que chega até o tratamento cirúrgico? Começa lá atrás, o paciente jovem, movimento repetitivo, começa a ter tendinite, bursite por aquele impacto que eu expliquei. Próximo da região onde o tendão se insere no osso, essa região ela é carente de vascularização. Então, tudo no nosso organismo é formado por células e as células precisam de sangue para se manter vivas e saudáveis. E por uma carência de vascularização, vai menos nutrientes, tem menor poder de cicatrização e o tendão se degenera mais. Então, o impacto começa ali atrás, paciente jovem, vai desenvolvendo um processo inflamatório e por um problema de vascularização, o tendão ele começa a lesionar de uma maneira parcial e pode chegar até uma lesão total. Quando é uma lesão total, geralmente é de tratamento cirúrgico. Geralmente não tem mais prevenção ali. Ali a gente vai ter que resolver o problema. Então, quando já tem a ruptura de tendão, aí tem que operar. E doutor, tem algum movimento que o senhor fala para os pacientes para evitar que faça, que pode prejudicar mais a dor no ombro ou levar a uma ruptura? Os movimentos que mais levam à lesão são os movimentos de impacto, que é de levantar o braço, de abrir o braço. Então, pessoas que estão com dor no ombro e puder evitar esses movimentos de abrir o braço no dia a dia, tentar fazer as atividades mais com o braço abaixado, isso tende a melhorar mais rápido e até diminuir o risco de evoluir para uma lesão. Mas às vezes é difícil, né? Porque às vezes existem muitos profissionais autônomos, profissionais da parte de estética, vai bastante pessoas que fazem sobrancelha, manicure, depilação, e como que eu vou falar para a pessoa parar de fazer suas atividades, né? Então, isso que eu falo, tem que fazer bastante fortalecimento, porque fazendo fortalecimento, muitas vezes consegue conciliar o seu trabalho, né, e ir melhorando essa parte da dor. Em relação à parte óssea, sempre quando tem fratura é cirúrgico ou não? Não. Aí depende. Então, a indicação de um tratamento cirúrgico vai depender da localização da fratura, se é uma localização um pouco mais crítica, que são geralmente as regiões mais críticas, são as regiões de dobra, são as regiões articulares, e o desvio da fratura. Se é uma fratura que está minimamente desviada, tende a ser um tratamento mais sem cirurgia, que a gente fala de tratamento conservador, fraturas mais desviadas de tratamento cirúrgico, e muito do perfil do paciente, que a gente chama de potencial biológico. Então, pacientes jovens, crianças, têm um baita potencial biológico. Parece rabo de lagartixa, cai o rabo de lagartixa, nasce outro. Criança é a mesma coisa, quebra, tem um poder regenerativo muito grande. Então, geralmente não é de tratamento cirúrgico, vai consolidar. Mesmo que a fratura não esteja alinhada, esteja desalinhada, vai ter um remodelamento ósseo e vai consolidar. Agora, no decorrer do nosso envelhecimento, principalmente os pacientes idosos, não tem mais esse potencial biológico, então tem um menor poder de consolidação.
Então a gente precisa estabilizar mais a fratura para que o organismo tenha mais capacidade para poder consolidar, aí nesses casos geralmente assim de tratamento cirúrgico. Em relação a esses pacientes idosos, a osteoporose, a osteopenia influencia bastante no tratamento? A osteoporose é uma patologia silenciosa, muitos pacientes não sentem dor. Isso é interessante porque às vezes o paciente chega no consultório e fala, olha, eu estou com dor no ombro, isso aí não pode ser uma osteoporose? Fala, olha, a senhora pode até ter uma osteoporose no seu osso, mas não é por causa disso que você está sentindo dor, porque geralmente a osteoporose ela é silenciosa, então o paciente não sente dor. E uma das regiões mais acometidas da osteoporose é justamente a região proximal do húmero, a cabeça do húmero. Então é muito comum a paciente idosa, porque geralmente a osteoporose pega mais a mulher devido a uma disfunção do estrógeno, que cai uma queda simples e tem a fratura do húmero, que a gente chama disso de uma fratura patológica, de um osso mais frágil. É muito comum então na cabeça do húmero, na proximidade proximal do fêmur e no punho. Então a minha especialidade tem muito a ver com fratura decorrente da osteoporose. E doutor, para esses pacientes mais de idade, quais são as recomendações? Então, paciente mais de idade tem um grande problema, chamado de sarcopenia. Então, no decorrer do nosso envelhecimento, o que vai acontecendo? Nós vamos produzindo menos músculo, nós vamos tendo menos músculo. E quando a gente vai ficando mais idoso, a gente fica mais cansado, a gente não quer fazer atividade física, a gente não tem mais essa disposição. Então já tem um mecanismo fisiológico da perda de massa muscular, associado ao fato da gente não se exercitar, acaba desenvolvendo a sarcopenia, que nada mais é do que uma diminuição mais severa da nossa massa muscular. E isso é fundamental, isso é crítico para que haja as fraturas. Por quê? Porque o paciente sarcopênico, o idoso, a idosa sarcopênica, que tem menos massa muscular, está mais propensa a ter quedas. E nessas quedas, como não tem uma proteção muscular, está mais propensa a ter fratura. E doutor, outra pergunta capciosa. Paciente que tem indicação cirúrgica, mas que não quer operar, como que a gente deve proceder? Bom, então assim, isso aí acontece muito. Então, primeiramente, eu falo ao paciente, eu estou aqui para te ajudar, sempre. Então, se na minha consulta o paciente sentou, está falando um idioma e eu estou falando um outro idioma, mesmo que seja um idioma técnico, totalmente basado na literatura, e o paciente ele não compreender isso aí, ele vai dar as costas, não vai voltar mais comigo e não vai ficar bem no tratamento dele. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender o porquê o paciente está com essa vontade. E a vontade do paciente, ela é muito importante para o tratamento cirúrgico. Quando a gente indica uma cirurgia, é uma decisão compartilhada. A gente vai indicar a cirurgia, eu vou fazer uma indicação técnica, eu vou tentar ao máximo explicar ao paciente por que eu estou indicando a cirurgia, quais são as vantagens, quais são as desvantagens, operando ou não operando. Essas são as vantagens, essas são as desvantagens, operando ou não. E eu chego a uma conclusão que o seu caso é de tratamento cirúrgico. Só que muitas vezes o paciente ele não quer operar. E isso eu consigo compreender completamente. Por quê? Porque muitas vezes a nossa indicação cirúrgica é de um problema degenerativo. Então, por exemplo, a ruptura de tendão do ombro, muitas vezes ela é degenerativa. Então, a doença degenerativa é aquela que vai acontecendo devagarzinho no decorrer do nosso envelhecimento. É uma coisa até que a gente considera até fisiológica, uma coisa normal. E isso faz com que exista uma adaptação ao organismo em relação a isso. Então, muitas vezes o paciente tem uma lesão do ombro, vejo muito, e não está com dor, está se sentindo bem. Então, a gente tem que ter esse pensamento. Então, eu falo, tem casos que é cirúrgico, um pouco cirúrgico. Tem casos que é escancaradamente cirúrgico. Por exemplo, um ombro deslocado. Isso tem que operar, isso não tem jeito. Um paciente com uma fratura de fêmur, não tem jeito, tem que operar, devido ao risco de ter uma fatalidade por conta dessa fratura. Mas ao máximo eu tento conversar com o paciente, a gente tenta falar o mesmo idioma para que a gente tenha um tratamento bem sucedido. E às vezes existe uma indicação cirúrgica e o tratamento é bem sucedido de uma maneira não cirúrgica. Então é muito importante isso mesmo. E doutor, tem aqueles tratamentos que a gente consegue protelar a cirurgia, por exemplo, infiltração com corticóide ou com ácido hialurônico? Sim, então geralmente o que acontece? Nós temos
É difícil, por exemplo, chega um paciente lá, é difícil chegar o paciente, ó, eu tô com dor no ombro faz 3 dias, eu não fiz nenhum tipo de tratamento. Não chega, é difícil. Acontece às vezes, mas é difícil. Geralmente, quem que chega lá? Chega pacientes com dor há um tempo, que já foi na farmácia, que o balconista lá da farmácia falou, não, toma esse remédio aqui, esse remédio vai te ajudar. Tomou o remédio, não ajudou. Perguntou pro vizinho, perguntou pro parente, ó, eu tô com dor aqui no ombro, o que eu faço aqui para resolver? Não resolveu, passou uns meses, chega lá no consultório. Então, quando chega no consultório, se eu prescrever uma medicação, um anti-inflamatório, um analgésico, muitas vezes não vai ter sucesso. Então, eu já estou me baseando que ele já fez algum tipo de tratamento, mesmo que fez um tratamento dele. Então, nesses casos, acontece bastante. A gente pede um exame de imagem, a gente não vê que é algo cirúrgico. Então, peraí, ele já fez um tratamento mais simples, não é um caso cirúrgico, então vamos subir um pouco o degrau em relação ao tratamento. Subir um pouco o degrau é a gente passar umas medicações um pouco diferentes, que muitas vezes não vende sem receita, passar uma ajuda com uma reabilitação com um fisioterapeuta. E aí, caso não tenha resolvido, a gente pode fazer algum procedimento de aplicação. Então, hoje eu faço muitos procedimentos lá no consultório de aplicação. Eu utilizo o ultrassom para me guiar ali, a agulhinha, para ver as regiões onde estão acometidas. E aí a gente faz bloqueio de nervo, que são anestesias, a gente coloca medicações em diferentes regiões, que pode ser um analgésico, um anti-inflamatório, pode ser um corticoide, um ácido hialurônico. E isso acaba ajudando bastante o paciente. Que bom, doutor. E para a gente encerrar, tem alguma dica que o senhor queira passar, orientação para os pacientes, um resumão? O resumão é o seguinte, dor no ombro ela é muito mais comum do que a gente imagina. E eu sempre falo, não fique esperando muito tempo com a dor, porque às vezes ela é um sinal, ainda há tempo de fazer um tratamento mais simples, às vezes chega num grau que não dá mais tempo. Eu falo, isso aqui é cirúrgico. E pior, às vezes chega num grau que não dá nem mais para fazer a cirurgia. Então, a prevenção ela é muito importante e às vezes a prevenção precisa ser feita junto com o médico, junto com o especialista. Então, o que eu gostaria de falar é, tá com dor, se é possível, vai procurar a ajuda de um profissional da saúde, um especialista que possa compreender melhor seu problema e ajudar. E às vezes é uma coisa simples, às vezes a gente resolve. Às vezes chega o paciente com uma dor que estava sentindo há tanto tempo, eu faço um tratamento simples e falo, nossa, mas é isso só. Então é procurar ajuda, né? Não esperar um dano maior para procurar o atendimento. E é do ser humano, né? Ele espera acontecer para depois querer procurar ajuda. Então... É ser humano e médico, né? Nós somos assim, todos nós somos assim. Eu tô falando para mim mesmo aqui, porque é importante a gente sempre estar fazendo prevenção, check-up, cuidar da nossa saúde. Às vezes a gente fica na rotina, trabalho, estudo e não sobra tempo para cuidar da gente. A gente pensa que vai resolver de uma maneira rápida e não resolve. Então a gente precisa se cuidar, isso é muito importante. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença aqui. Acho que esclareceu bastante nossas dúvidas. Seja bem-vindo sempre. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Quando você entrou em contato comigo, fiquei muito feliz e me coloco à disposição. Sem precisar, estamos aí para bater um papo aí. Muito obrigado. E assim chegamos ao fim de mais um Vida Leve Saúde. Hoje aprendemos muito sobre os ombros e articulações e como pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença na nossa saúde e bem-estar. Quero agradecer o nosso convidado, o Dr. Gustavo Soriano, por compartilhar tanto conhecimento e esclarecer as nossas dúvidas. E para fechar, fica aqui uma dica de saúde. Cuide da sua postura, fortaleça a musculatura dos ombros e evite movimentos repetitivos sem orientação. Pequenos cuidados no dia a dia fazem uma grande diferença para evitar dores, inflamações e até cirurgias no futuro. Afinal, ombro saudável é sinônimo de mais mobilidade, qualidade de vida e bem-estar. E você aí de casa, o que achou do programa de hoje? Se ficou alguma dúvida ou quer sugerir algum tema para os próximos episódios, mande mensagens pelas nossas redes sociais usando a hashtag TH+SBTinterior e Vida Leve Saúde. Não se esqueçam, cuidar da saúde começam com pequenas escolhas inteligentes todos os dias. Então, que tal colocar em prática pelo menos uma dica que aprendemos hoje? Nos vemos no próximo programa, sempre com mais informações e dicas para você viver melhor. Um forte abraço, fiquem com Deus e até lá!